Na jornada de empreendedor, o que conta muito é a capacidade que ele tem de realmente recuperar de todos os banhos de água fria que ele vai tomar ao longo dessa jornada, né? Porque no final das contas, para construir qualquer coisa grande, leva-se bastante tempo, trabalhando bastante também, e às vezes você só vai colher lá na frente. Então, se você não gostar do que você está fazendo, se você não sentir que aquilo que você está fazendo é algo que você realmente ama fazer, é muito difícil você aguentar ficar todo esse tempo e levar todos os tombos e todos os banhos de água fria que você vai passar. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Hotmart, um ecossistema para criadores de conteúdo que querem construir seus negócios digitais. Hoje, já está bastante claro que entre todas as formas de monetização que um creator pode ter para rentabilizar o seu trabalho e o seu conhecimento, a que mais se destaca é ter um produto próprio para vender diretamente para a sua própria audiência. Logo, a Hotmart dá todo o suporte para esses criadores de conteúdo que querem construir seus negócios digitais. Atualmente, não apenas com produtos digitais, como informação e educação, mas também com produtos físicos. O principal modelo de negócio da Hotmart é intermediar as vendas de produtos digitais ou físicos e ficar com uma fatia desse valor. No entanto, a empresa não tem nenhuma taxa de adesão, mensalidade ou anuidade. Ou seja, tudo depende do sucesso do creator, com a Hotmart só recebendo caso o criador de conteúdo tenha sucesso em vender alguma coisa. Quando isso ocorre, começa-se cobrando uma taxa de 10% dos negócios que o creator processa através dos sistemas de pagamento da Hotmart. Antes de começar a história, temos um pedido para você. Se você está aqui é porque curte um bom papo sobre negócios, inovação e aquelas histórias que ninguém conta nos bastidores do empreendedorismo, né? Bom, agora a gente quer entender como podemos deixar o Founder Mode melhor para você. Por isso, responder a nossa pesquisa, que leva menos de 2 minutos, já faz toda a diferença. O link está na descrição. Clica lá e já manda o seu feedback. E talvez role um mimo para quem responder. Só falo isso. E agora, sem mais delongas, é hora de conferir a história da Hotmart. João Pedro Rezende e Matheus Bicalho se conheceram na faculdade, no curso de Engenharia de Computação. Após a formatura, eles decidiram abrir uma empresa, mas ela acabou não funcionando. Depois disso, os dois foram trabalhar no mercado de software em Belo Horizonte. Só que, em paralelo, Rezende passava bastante tempo tentando construir outras coisas, entre elas, blogs e outros sites. Ele comenta que chegou a ter mais de 100 domínios diferentes registrados em seu nome. E um desses sites era uma comunidade de gamers, de pessoas que jogavam jogos online de um gênero específico, que era o MMORPG, e tinham interesse em se relacionar com outras pessoas que estavam descobrindo e começando a jogar aqueles jogos. Na época, inclusive, era a maior comunidade de MMORPG do Brasil. Eu era um dos administradores, os meus outros 3 amigos eram os outros administradores, cada um cuidava de uma parte, e eu acabei ficando mais com uma parte mais relacionada à parte comercial, marketing. Então, eu ficava responsável por tentar monetizar aquele site, eventualmente vender algum anúncio para um fornecedor, poderia ser uma loja, poderia ser uma empresa de desenvolvedora de jogos, e esse fórum foi durante muito tempo um hobby que nós levávamos em paralelo com as outras coisas que a gente fazia, mas a gente achava que dava para ir um pouco além, né? Então a gente fez essa divisão e eu acabei ficando com a parte de comercial e marketing, porque é uma coisa que eu gostaria de desenvolver. E o motivo de eu querer desenvolver isso, lembrando que eu sou formado em ciência da computação, ou seja, não sabia até então muito pouca coisa de marketing e vendas, é porque a minha primeira empresa deu errado justamente por falta desse conhecimento, né? Então eu queria
aprender essa habilidade, vamos dizer assim, né? E aí a oportunidade que me surgiu foi essa dentro do nosso site. Segundo Rezende, uma parte que o atraía muito era o SEO, que é a otimização para que um site consiga ficar melhor posicionado em mecanismos de busca como o Google. À medida em que aprendia sobre isso, as pessoas começaram a chegar até ele para perguntar como fazer esse tipo de trabalho. Rezende escreveu sobre isso em um blog, mas acabou criando um manual sobre o tema, um PDF simples, que hoje provavelmente seria chamado de e-book. Só que em dado momento, ele achou que poderia vender essa informação. E foi aí que começou a surgir a ideia do que seria a Hotmart. A ideia começou a partir daí. Eu comecei a programar isso inicialmente para vender o meu PDF. Depois fiz alguns templates de site que também coloquei para vender, para experimentar essas primeiras versões da Hotmart. E eu achei que isso poderia ser uma oportunidade grande, né? Então chamei o Matheus para me ajudar com essa plataforma. Ele topou, se tornou sócio da Hotmart também, um cofundador junto comigo, e a gente veio tocando por bastante tempo a empresa em paralelo, né? Então de dia a gente trabalhava nos nossos trabalhos normais, e à noite, fim de semana e feriados, a gente trabalhava na Hotmart, né? Então, bem típico de empreendedores, acho que muitos começam assim. Eu acho que é um bom jeito de começar, sinceramente. Se você não tem muito recurso financeiro, onde você pode simplesmente jogar tudo pro alto, eu acho que algum nível de paralelização você vai ter que ter na sua carreira para tentar construir algo novo. E foi isso que a gente fez, né? A empresa foi se desenvolvendo. Com o conhecimento que Rezende tinha da aquisição de tráfego, a Hotmart conseguiu os primeiros clientes. E com esses clientes iniciais, vieram as primeiras vendas. Em fevereiro de 2011, após a empresa faturar R$ 182, os fundadores pediram demissão para focar 100% na Hotmart. Segundo Rezende, com o que ele tinha conseguido juntar com o outro trabalho, eles tinham que fazer algo acontecer entre fevereiro de 2011 e até o final daquele ano. E o primeiro divisor de águas da Hotmart chegaria por meio de uma competição de startups, possivelmente a primeira competição ao nível nacional de startups. E ela era chamada de Sua Ideia Vale $1 Milhão, organizada pela empresa brasileira Buscapé. Ao não conseguir levantar capital externo, Rezende viu que essa talvez fosse a única alternativa para que a Hotmart conseguisse captar algum dinheiro antes de quebrar. Eu escrevi a Hotmart na competição. Foram, se não me engano, 9 etapas a competição e 800 empresas. E no final, nós vencemos a competição, né? Então o Buscapé se tornou o nosso investidor anjo. Foi o primeiro investidor que a Hotmart teve. E foi de fato super importante porque foi o que nos deu a chance de conseguir tocar a empresa, cara, de sobreviver mesmo, né? Então não foi um investimento que mudou a vida de ninguém, não foi um investimento que era suficiente para fazer a empresa bombar de uma hora para outra, mas foi um investimento suficiente e necessário para a gente sobreviver e continuar dando os passos adiante ali até eventualmente conseguir um novo investidor ou até ter um pouco mais de solidez na base de receita da empresa e tudo mais. Se por algum motivo o Romero e o Borges lá atrás, que eram fundadores do Buscapé, né, não tivessem tido a ideia de lançar aquela competição ou tivessem tido a ideia um pouquinho mais tarde, provavelmente não existiria a Hotmart, nem ou muito pouco do que existe do mercado hoje também teria acontecido, né? A partir daí, o que eles começaram a fazer para promover a empresa foi entrevistar os casos de sucesso, ou seja, criadores de conteúdo que conseguiam criar um produto e vender, e estavam felizes com aquilo, para depois colocar essas histórias no blog. E uma curiosidade, à época, um creator que faturasse R$ 5.000 era considerado grande.
Um case que deu bastante repercussão foi o de uma pessoa que falava sobre educação financeira, sobre gerenciar as próprias finanças e fazer os próprios investimentos. Acontece que, ao abrir o carrinho do produto, a Hotmart observou uma das, se não a primeira vez que alguém faturou mais de R$10 mil em um único dia. Segundo Rezende, aquilo foi muito surpreendente para todo mundo. E histórias como a desse creator despertavam a imaginação e a intenção das pessoas do tipo: eu sei criar conteúdo, eu acho que eu também posso ter um negócio desse tipo. Corta para 2012, o empreendedor Érico Rocha conheceu a fórmula de lançamento nos Estados Unidos e fez um acordo com o criador para trazê-la e ensiná-la no Brasil, usando a Hotmart. E isso foi muito bom porque, agora, a empresa não só tinha uma plataforma que facilitava o processo de quem quisesse criar um produto próprio para vender, mas também tinha pelo menos uma pessoa ensinando uma forma de fazer aquelas vendas. É muito diferente você vender uma câmera fotográfica do que um produto de informação. Vamos botar um curso online, que é um produto que todo mundo conhece. Quando você compra uma câmera fotográfica, você sabe as especificações dela, você sabe como é a lente, você sabe quanto tempo dura a bateria, você sabe se ela é 8K, 4K, HD, enfim, todos esses termos, e você consegue ter uma noção exata do que você está comprando, se você ler a especificação. Quando você compra um curso online, ou quando você entra numa faculdade, por exemplo, que seja, vamos falar de educação, é muito difícil você saber o que pode gerar de outcome para você depois que você passar por aquele aprendizado todo e aplicar aquilo na sua carreira, ou na sua vida, ou etc. Então, quando você tem muito menos base concreta para tomar uma decisão de comprar um curso online ou não. E boa parte do que a forma de lançamento fazia era deixar muito claro, né, que tipo de benefício você pode ter se você passar por aquele processo de aprendizado ali que está sendo oferecido, né? E dentro da fórmula você vai ter outros alunos, você tem uma série de pontos que você check na sua comunicação para garantir que as pessoas entendem o que elas estão de fato comprando ali e como que aquilo pode ser útil na vida delas, né? Então, com esse método, que hoje não é o único, mas definitivamente foi um dos principais que mais alavancou o mercado, sem dúvida nenhuma, isso ajudou muitas pessoas a olharem para esse mercado, terem um caminho para seguir e construírem seus primeiros negócios. Ao longo dos anos seguintes, a Hotmart fez duas modificações importantes. A primeira foi começar a trabalhar não só com produtos de download, mas também com produtos em áreas de membros. Ou seja, se pagava por um acesso a uma área na qual existe uma série de conteúdos diversos e não necessariamente se pagava para baixar alguma coisa. E hoje, segundo Rezende, o Hotmart Club, como é chamado, é a melhor área de membros do mercado. Existe uma ampla gama de opções que o criador de conteúdo pode explorar, seja para entregar uma experiência de consumo daquele conteúdo, seja para comercializar outros produtos ali dentro. Já a segunda modificação importante chegou em 2015, com a criação do próprio meio de pagamento da empresa, o HotPay. Isso abriu muitas portas, porque quando se fala sobre comercialização de conteúdo, não se tem limites físicos de logística. Ou seja, o creator pode vendê-lo e mandá-lo para uma pessoa em qualquer lugar do mundo em uma questão de segundos. Então, as barreiras que existem para que um criador de conteúdo venda para qualquer lugar do planeta se tornam apenas duas: idioma e a capacidade de receber pagamento em qualquer país. A gente criou o primeiro meio de pagamento no Brasil que processava pagamentos em múltiplas moedas. Então, por mais que o problema da língua, do idioma, ainda não estava resolvido, naquela época, 2015, já existiam brasileiros em muitos países diferentes do mundo. Já existiam hispanohablantes que poderiam vender para múltiplos países do mundo também. E a gente começou resolvendo esse problema. E por falar em múltiplos países, foi entre 2013 e 2014 que, à medida que a Hotmart crescia no Brasil, a palavra se espalhava para os brasileiros que moravam no exterior, e que de alguma maneira
acreditavam que conseguiriam lançar algum tipo de produto digital no local onde eles moravam. No entanto, Rezende confessa que sabia que a empresa tinha um potencial para ser global, mas acreditava que essa internacionalização faria mais sentido entre 2017 e 2018. Só que, também em 2013, a empresa recebeu uma nova rodada de investimentos liderada pela Cowley & Partners, de Keith Cowley, um dos primeiros investidores e ex-CEO da Booking.com. Cowley também achou que a Hotmart tinha potencial para ser global, mas disse aos fundadores que esperar até 2017 e 2018 seria tarde demais. E o motivo? A partir do momento que a Hotmart começasse a expandir, ela levaria cerca de 3 anos para sair do lugar. Logo, Cullen disse que seria melhor que eles começassem naquele momento. Falei, caramba, bicho, não é o que eu tô pensando em fazer agora. Mas, fiquei com aquilo na cabeça, ele já tinha levado uma empresa nascida na Holanda, pequenininha, que é um país bem pequeno, para o mundo inteiro, resolvi acreditar nele. Então a gente começou ali. Em 2015 a gente fez o meio de pagamento internacional. Em 2016 a gente começou na Espanha. E a partir daí, de fato, até a gente começar a ver algum resultado, foi 2017, 2018, podemos falar. Então meio que a previsão dele deu certo. O início era muito, muito tímido o crescimento mesmo. E depois que de fato a gente conseguiu tracionar. Hoje a Espanha é um mercado importante pra gente. A Colômbia é um mercado importante pra gente. México é um mercado importante pra gente. Enfim, é uma expansão que, especialmente nos países hispanohablantes, né, que é onde a gente tem focado mais até hoje, ela continua tracionando desde 2018, dessa época, e a gente continua investindo cada vez mais. Hoje, por causa do meio de pagamento e por conta dessa característica global do produto digital, a Hotmart tem vendas registradas em 188 países. No Brasil, 1 a cada 4 adultos já comprou alguma coisa na Hotmart. Rezende conta que o motivo pelo qual Keith Cowley encontrou a sua empresa foi porque a Buscapé não quis investir novamente na Hotmart. Isso porque, ao ter conhecimento sobre o não interesse do Buscapé, Rezende compreendeu a decisão e pediu para que eles o apresentassem a alguns investidores. E dentre eles estava Cowley. Falando em internacionalização, se tem uma coisa que quem faz negócios com o exterior já deve ter sentido na pele, é o impacto das taxas bancárias. E se você tem a impressão de que cada transferência vem com uma cobrança surpresa e no final o dinheiro some pelo caminho, se liga porque a empresa que resolve esse problema é a Remessa Online. Para fazer transferências de um jeito muito mais simples e econômico, com a Remessa Online a sua empresa paga fornecedores, reembolsa colaboradores em viagens e contrata serviços globais sem aquele monte de taxa escondida. Tudo com transparência, câmbios mais baixos do que os bancos tradicionais e o serviço é 100% digital, com a facilidade de fazer uma transferência nacional mesmo. E lembrando que as transações são regulamentadas pelo Banco Central. É só entrar na plataforma, ver o custo real da transação e transferir com poucos cliques. Se o seu negócio está crescendo sem fronteiras, já sabe onde simplificar os pagamentos. Link aqui na descrição para você conferir. E agora, seguimos com a história. Já em 2020, veio um salto completamente inesperado de crescimento. Com as pessoas em casa e conectadas praticamente o tempo todo, muitas delas estavam tentando transformar aquele tempo ocioso em algo produtivo. E muita gente optou por aprender alguma coisa naquela época. Segundo o fundador, cursos de hobby cresceram muito naquele período. E um dos que mais chamou a sua atenção foi o de como fazer pão em casa. Além disso, cursos relacionados à carreira tiveram uma alta, com muitas pessoas reservando tempo para se atualizar ou aprender alguma habilidade nova. E por conta disso, em determinados meses, a Hotmart cresceu 5 vezes mais do que tinha projetado. Só que, por conta desse crescimento, muitos problemas surgiram. Vários processos que funcionavam antes não funcionavam mais, e áreas nas quais havia gente suficiente ficaram desfalcadas. Foi aquele negócio, todo mundo trabalhando horrores, cada dia uma surpresa nova, a gente tendo que aumentar os servidores na velocidade recorde para dar conta de tudo,
a gente tendo que fazer contratações em velocidade recorde para dar conta de tudo. Então, só para você ter uma ideia, a empresa saiu em um ano, se não me engano, de 600 pessoas para 1.600 pessoas. Então, isso é brutal, assim, para uma empresa, né? Então, você chega naquele momento que você nem conhece mais as pessoas da empresa. Você nem sabe, cara, o que essa pessoa está fazendo, né? Então, foi um crescimento caótico, mas sim, a gente estava num lugar bem posicionado para conseguir capturar esse crescimento, né? Então, por isso que a gente conseguiu aproveitar tanto assim. Mas é óbvio que depois você tem muito trabalho, muito dever de casa para reorganizar a empresa, reestruturar tudo, garantir que cada um está no lugar correto, montar as equipes do jeito certo, ver a quantidade de contratações que você fez que não fazia sentido, ou que eventualmente contratou gente errada mesmo porque precisava contratar rápido para suprir alguma demanda. Então é aquele trabalho de realmente organizar a operação de novo, né? Naquele novo patamar que a gente alcançou. Segundo Rezende, depois desse salto de crescimento, a dúvida que ficava era: será que em 2021 e 2022 a empresa vai diminuir? Isso porque, quando se cresce muito rápido, o normal é que esse crescimento não se sustente para sempre. No entanto, nos anos seguintes, a Hotmart continuou crescendo, mesmo que não no ritmo acelerado da pandemia. E isso envolveu mudanças de produto, mas especialmente entender desde cedo que a inteligência artificial teria um grande impacto em praticamente todo tipo de negócios. Então, eles começaram a utilizar a tecnologia na operação, desde antifraude até triagem de tickets de suporte. Mas nos últimos anos, começaram a lançar de fato produtos de AI, sendo um deles o Hotmart Pages, uma ferramenta de construção de páginas que já possui números impressionantes. Foram mais de 2 milhões de páginas criadas e hoje 75% dos sites são criados com inteligência artificial. Além disso, mais de 30% das campanhas de e-mail da empresa são criadas com AI e centenas de milhares de produtos foram rascunhados com inteligência artificial dentro da Hotmart. Já mais no presente, a empresa lançou recentemente o Hotmart Tutor, que basicamente é um tutor para conversar com as pessoas sobre determinado produto, para tirar dúvidas e ajudar em outras questões. Então, é muito legal porque se você parar para pensar que se um criador de conteúdo tiver 10 mil alunos, né, vendendo um curso sobre, seja educação financeira, seja como fazer pão em casa, se você tiver 10 mil alunos, agora você tem um professor particular para cada aluno. E esse professor particular, ele é uma réplica de tudo que aquele expert, aquele especialista, aquele creator deixou ele saber sobre como fazer um pão em casa ou sobre educação financeira. Então isso aumenta a qualidade dos produtos de uma maneira absurda, né? E cria uma experiência de aprendizado muito diferente, né, para essas pessoas que estão consumindo. Então a gente está apostando muito nesse produto, tem dado muito certo. O tutor hoje ele tem um índice de satisfação de 92%. De tudo que as pessoas conversam com ele. São centenas de milhares de conversas ali abertas para as pessoas conversando. Então, eu estou apostando muito nisso. Também, recentemente, a Hotmart tem trabalhado em soluções de inteligência artificial para a dublagem, visando torná-la possível para uma escala comercial. Segundo o Rezende, ao conseguir solucionar esse empecilho com a dublagem, todas as barreiras vão ter sido sobrepostas pelos criadores de conteúdo. Ou seja, todo criador de conteúdo vai ser global e o mercado endereçável deles vai ser o mundo inteiro. Que conste, a empresa já tinha legendas traduzidas em praticamente todos os idiomas em seus vídeos. O fundador comenta aqui: com mais de 600 mil produtos ativos atualmente e criadores de conteúdo em mais de 100 países, ele quer ser capaz de oferecer realmente a tecnologia de dublagem e de tradução para todos. Quando perguntado sobre quais foram os cases que mais chamaram a sua atenção ao longo dessa jornada com a Hotmart, essa foi a sua resposta. Um que eu gosto muito é um que chama Galinhas Blindadas, que basicamente é um curso
que te ensina a criar galinhas que... Eu não sei, aparentemente, quando você tem uma granja, um dos maiores riscos são as galinhas adoecerem. E elas se contaminam muito rápido e morrem todas de uma vez, assim, dependendo do que for. E aí esse é um criador que ensina como você tratar as suas galinhas para que elas não adoeçam, enfim, sejam mais saudáveis. E, cara, tem de tudo, assim. Eu gosto muito desses de animais, sabe? Então tem o Shih Tzu redondinho, que ensina a tosar o Shih Tzu pra ele ficar com a carinha redonda. Tem o de abelha sem ferrão, pra você criar abelha até dentro de um apartamento, se precisar. Eu não sei, cara, tem de tudo. Se existe alguma coisa, pode ter certeza que vai ter lá na Hotmart. Hoje, o time da Hotmart é composto por cerca de 1.700 pessoas. A empresa possui 2 escritórios no Brasil, um no México, um na Colômbia, um na Espanha, um nos Estados Unidos e um na Holanda. No início de 2024, a empresa chegou à impressionante marca de 10 bilhões de dólares em vendas realizadas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a Hotmart foi responsável por gerar quase 390 mil trabalhos diretos e indiretos no Brasil entre 2023 e 2024. Para a Resende, esse foi um dos seus maiores aprendizados com a Hotmart. Tanto os nossos clientes, os criadores, quanto eu mesmo, nós somos empreendedores, né? Então, o que eu vejo é que na jornada de empreendedor, o que conta muito é a capacidade que ele tem de realmente recuperar de todos os banhos de água fria que ele vai tomar ao longo dessa jornada, né? Porque no final das contas, para construir qualquer coisa grande, leva-se bastante tempo, trabalhando bastante também, e às vezes você só vai colher lá na frente. Então, se você não gostar do que você está fazendo, se você não sentir que aquilo que você está fazendo é algo que você realmente ama fazer, é muito difícil você aguentar ficar todo esse tempo e levar todos os tombos e todos os banhos de água fria que você vai passar, né? Então, eu acho que o meu maior aprendizado e o que eu mais vejo assim, nos nossos próprios clientes, que também são empreendedores, é que aqueles que gostam do que fazem são os que duram, né? E quando você dura, você tem mais chance de dar muito certo. Então eu acho que é um bom preditor de sucesso você trabalhar com algo que você gosta de verdade e trabalhar por muito tempo nisso, né? Se você conseguir, a sua chance aumenta bastante. E o seu trabalho como empreendedor vai ser não só executar a solução do problema que você está oferecendo, mas ir colecionando chances de aumentar o seu sucesso naquele empreendimento, né? E você faz isso através de conhecimento, através de aprendizado, através de se conectar com outros empreendedores, através de escolher um bom mentor ou escolher uma boa ferramenta para te ajudar, montar um bom time. Tudo que você faz tem que se perguntar, cara, isso está aumentando a minha chance de dar certo? Porque são muitas variáveis e tem muita gente que vai trabalhar a vida inteira, trabalhar muito duro e não vai ter sucesso ainda, por diversas circunstâncias. Mas quando você combina, cara, você ama o que você faz, você trabalha duro e você está constantemente buscando aumentar as chances de dar certo, você tem uma situação muito mais favorável para conseguir chegar do outro lado, construir algo grande, construir algo relevante, viver daquilo ali, né? E gerar valor de fato, né? Porque não adianta só você trabalhar com algo que você ama, mas que não gera valor para ninguém. No final das contas, o empreendedorismo ele é um filtro natural de geração de valor para os outros, não para você. Se você gera valor para os outros, você vai naturalmente ter direito de capturar parte daquele valor de volta. E isso é o seu faturamento, isso é o seu modelo de negócio, é a sua empresa, é a sua remuneração. Então acho que se você combinar tudo isso aí, você tem mais chance de dar certo num tipo de jornada que é de fato de muito risco, né? A maioria das empresas, especialmente no Brasil, não tem uma grande chance de suceder. A taxa de mortalidade é muito alta. Então, qualquer tipo de coisa que você consiga alinhar para aumentar as suas chances, acho que vale a pena. E essas são algumas delas. A Hotmart
foi fundada por João Pedro Rezende e Matheus Bicalho. Este é o Founder Mode. Até semana que vem. E não deixe de compartilhar com os seus amigos e familiares, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais. E não deixe também de comentar aqui no Spotify o que você achou sobre esse episódio. Esse programa foi produzido por Waffle.